Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início aqui a mais uma análise de questão de concurso público. Dessa vez é uma questão do ano de 2019, Banco FGV, Prefeitura de Salvador, para o cargo de fiscal de serviços municipais. Começamos então aqui lendo a questão. Walter, 16 anos, é exímio desenhista e começou a produzir e vender camisetas a pessoas próximas de seu colégio e de sua família. Em menos de 6 meses, o negócio cresceu exponencialmente e ele abriu um sítio eletrônico de vendas. Sua renda é tão alta que lhe permite arcar com suas despesas pessoais, sustentar seus pais e aplicar na poupança. Sobre o caso narrado, assinale a alternativa correta. Muito bem, pessoal, o que é importante aqui para responder o caso? Né? É ver que o Walter ele é um menor de idade, visto que ele tem 16 anos de idade, mas ele possui uma renda muito alta, a ponto de se sustentar seus pais, conseguir, inclusive, aplicar na poupança, sobrando dinheiro. Portanto, tá? A questão, como já dá para perceber pelo enunciado, vai tratar aí da capacidade e da emancipação. Tá bem? Letra A. Se sou para Walter ainda que menor a incapacidade. Letra B. Walter é absolutamente incapaz. Letra C. Walter é relativamente incapaz, devendo ser assistido por seus pais em todos os contratos assinados em decorrência de sua atividade negocial. Letra D. Walter apenas adquirirá a plena capacidade caso seus pais a outorguem. Letra E. Apenas o exercício de emprego público efetivo gera a cessação da incapacidade, o que não ocorre pelo exercício de atividade privada. Muito bem. A capacidade, pessoal, vocês já sabem aí, a gente já teve uma aula só sobre isso, capacidade. Ela se divide em capacidade de direito e capacidade de fato, ou de exercício, né? A capacidade de direito é chamada de capacidade de aquisição ou de gozo, significa ser capaz de ser titular de direitos, né? E aí, alguns autores conceituam como sendo a medida da personalidade. Todos os seres humanos possuem capacidade de direito. Já a capacidade de fato é a possibilidade de exercer por si mesmo os atos da vida civil, né? E quem não é plenamente capaz, ele vai ser relativamente incapaz ou absolutamente incapaz. Os absolutamente incapazes, pessoal, pelo Código Civil, são apenas os menores de 16 anos, tá? Então, o Walter, pessoal, com 16 anos, ele não é absolutamente incapaz, né? A resposta, portanto, da letra B, de cara, já está errada. Ele é, em regra, relativamente incapaz. Pelo rol ali do artigo 4º, né? Ele seria, os menores entre 16 e 18 anos, seriam relativamente incapazes. O que a gente vai ter que perceber é se, no caso narrado, ele se emancipou, ou seja, ele antecipou a sua aquisição da capacidade plena, né? Quais são as formas aí de se emancipar, né, pessoal? Doutrinariamente se divide em 3, tá? Emancipação voluntária, feita pelos pais, emancipação judicial, feita pelo menor tutelado, e aí tem que ter uma sentença judicial concedendo a emancipação, ou a emancipação legal, que são as emancipações em determinadas hipóteses previstas na lei, tá? Que a gente vai analisar na sequência mais detidamente. Uma dessas hipóteses, pessoal, é justamente o exercício de atividade privada, né, que lhe permita auferir uma renda que garanta a sua subsistência. Portanto, a letra E está errada, porque realmente o exercício de emprego público efetivo gera a cessação da incapacidade, isso é verdade. Só que a segunda parte da letra E está errada, porque o mesmo ocorre, né? Não é o que não ocorre, é o mesmo ocorre pelo exercício da atividade privada. Portanto, a alternativa aqui também está errada, a letra E está errada. Letra D. Walter apenas adquirirá a plena capacidade caso seus pais a outorguem. Realmente, assim, os pais eles podem conceder, né? Eles podem emancipar os filhos, tá? Mas aqui não é apenas, né? Não é apenas. Existem outras hipóteses, inclusive a narrada aqui é uma dessas hipóteses, né? A narrada aqui, no caso, é uma dessas hipóteses. Então, Walter é relativamente incapaz, em regra seria, devendo ser assistido, mas no caso não é, porque
porque ele exerce, né? Ele exerce atividade privada que lhe permite obter uma renda tão alta que ele consegue ele consegue sustentar, sustenta ainda seus pais e ainda sobra dinheiro aplicando na poupança. Portanto, para Walter, cessou a sua incapacidade, ainda que menor, e ele agora é considerado capaz de fato. Beleza? Plenamente capaz de fato, muito embora tenha apenas 16 anos, tá certo? Agora nós vamos analisar mais detidamente essas questões relativas à capacidade e principalmente emancipação. E ao final eu tenho 4 questões aqui muito bacanas, em casos esses que podem inclusive ser objeto aí de uma segunda fase de um concurso. Então, fiquem ligados, acompanhem até o final. Beleza. Capacidade de direito, capacidade de fato, a gente já analisou na aula específica sobre esse tema, né? Vou fazer aqui só uma breve revisão. Então, a capacidade de direito é chamada de gozo de aquisição, é aptidão para ser titular de direito. Todas as pessoas humanas têm capacidade de direito. Capacidade de fato, também chamada de capacidade de exercício, possibilidade de exercer por si só os direitos, sem necessidade de assistente ou representante. Nem todas as pessoas têm capacidade de fato. A pessoa pode ter capacidade plena ou ser absoluta ou relativamente incapaz. Quem é absolutamente capaz, pelo Código Civil, apenas os menores de 16 anos. Quem é relativamente incapaz, diversas hipóteses, dentre elas o menor entre 16 e 18 anos, né? Que é o caso narrado aqui na questão. A incapacidade pode ser absoluta ou relativa. Os absolutamente incapazes são apenas os menores de 16, eles devem ser representados ao praticarem atos da vida civil sob pena de nulidade dos atos, porque é um vício mais grave. Já a incapacidade relativa, previsto no rol do artigo 4º, devem ser, em regra, assistidos ao praticarem atos da vida civil sob pena de anulabilidade, é um vício menos grave. Há exceções, né? Os menores entre 16 e 18, eles podem, por exemplo, votar, podem ser mandatário com algumas regras específicas, podem elaborar testamento, né? Então, fiquem atentos com relação a isso. Agora a gente entra no tema aqui, no tema principal da questão, que é a emancipação, né? A emancipação, como eu já falei, é a aquisição da capacidade civil antes da idade legal, ou seja, é a antecipação da aquisição da capacidade de fato. E aí vale a pena chamar a atenção que o menor emancipado, ele não é considerado maior de 18. Ele continua sendo considerado como 16 ou 17 anos, e todas as regras, né, normas que se baseiam em idade e não em capacidade continuam a ele sendo aplicadas, tá bom? Então, por exemplo, ele não pode obter carteira de motorista, né, uma vez que o Código de Trânsito Brasileiro exige idade mínima de 18 anos. Ele não pode adentrar em determinados estabelecimentos cuja idade mínima de ingresso seja de 18 anos, certo? Porque ele continua tendo 16 ou 17 anos. Ele não pode beber bebida alcoólica, porque a idade mínima é 18 anos, em regra, tá? Então, portanto, fiquem atentos a isso. Não é porque o menor se emancipou que ele deixou de ser menor, ele continua sendo menor, só que a única diferença é que ele tem a sua capacidade plena, ele não precisa mais ser assistido em seus atos, tá certo? Muito bem, como eu já adiantei também, doutrinariamente, para fins didáticos, a emancipação é dividida em emancipação voluntária, que é a concedida pelos pais ao filho, se ele tiver entre 16 e 18 anos, 16 e 18 anos, é feito por um ato unilateral dos pais, deve ser concedida, claro, sempre pensando no melhor interesse do menor. Observação: se os pais divergirem entre si, a divergência deve ser dirimida pelo juiz. Eles devem buscar poder judiciário para suprir a vontade de um dos pais. A segunda hipótese de emancipação é a emancipação judicial, é solicitada pelo próprio tutelado, né? Pelo menor que é tutelado, já completou 16 anos, e aí é um procedimento de jurisdição voluntária, é ouvido o tutor, tá? E ao final é deferida uma sentença, proferida uma sentença. Se for uma sentença de procedência, o menor está emancipado, tá bom? Claro, também deve ser deferida apenas pensando sempre no melhor interesse do menor. E a última hipótese pode ser legal, que abarca diversas hipóteses aí, previstas também no artigo 5º, como, por exemplo, casamento, como, por exemplo, o exercício de atividade privada, obtendo remuneração, né, a ponto de se sustentar,
Então, assim, são diversas hipóteses que a gente vai analisar detidamente agora na sequência, tá certo, pessoal? Então, o artigo 5º ele vai dizer que a menoridade ela cessa aos 18 anos, né? E aí o menor, que agora já virou maior, com 18, ele vira plenamente capaz. E o parágrafo único ele diz, ó, cessará para os menores a incapacidade, ou seja, haverá uma antecipação, né, da aquisição da capacidade para os menores nas seguintes hipóteses. 1, pela concessão dos pais ou de um deles na falta de outro, mediante instrumento público independente de homologação judicial. Essa hipótese aqui tratada é qual, pessoal? Essa hipótese aqui tratada é a emancipação voluntária, feita dos pais aos filhos. Ou por sentença do juiz ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Então, por sentença do juiz ouvido o tutor, essa é a emancipação judicial, né? Judicial, e essa é a voluntária. E aí depois começam as hipóteses aqui de o quê? Emancipação legal, né? Casamento, lembrando que quem pode casar ainda menor, né? É o menor entre 16 e 18, com autorização dos pais, tá? E além disso, né, a união estável, há uma certa divergência, alguns autores entendem que a união estável não é causa apta a emancipar o menor, porque ela não é prevista aqui no rol do parágrafo único do artigo 5º do Código Civil, sendo esse rol um rol taxativo, tá? Não exemplificativo, portanto, a união estável não estando constada aqui, não seria apta a emancipar. Outros autores entendem que deve sim se entender que a união estável é causa de emancipação, assim como o casamento, mas que deveria haver a formalização, ou seja, só as uniões estáveis formalizadas, tá bem? Há uma certa discussão. Posição mais conservadora, mais segura para uma prova ia defender que apenas pelo casamento, salvo se for uma prova de segunda fase, aí é bom você mostrar os dois lados, tá bem? Muito bem. Inciso 3, pelo exercício de emprego público efetivo, o que é raro de ocorrer na prática, né? Porque normalmente se exige a idade mínima de 18 anos para participar dos concursos. Inciso 4, pela colação de grau em curso de ensino superior, o que também não é comum de ocorrer na prática, uma vez que apenas os gênios aí conseguem se formar, né, antes dos 18 anos numa faculdade, tá? Inciso 5º, que é o inciso do caso aqui narrado, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha autonomia própria. E aí, esses 3 casos aqui, na verdade, esses 4 casos aqui, são de emancipação, o quê, pessoal? Legal. Legal por quê? Porque é previsto na lei, né? São as previstas em lei. Tá? A voluntária, porque os pais voluntariamente, né, concedem emancipação. A judicial é porque o tutelado ele tem que buscar poder judiciário para ser emancipado. Entendido, pessoal? Muito bem. Vamos seguir, então, aqui, apresentando 4 casos bacanas para serem trabalhados, para fazer vocês pensarem, tá certo? Ana, os pais de Ana, de 16 anos, decidem emancipá-la, realizando os atos necessários sem a presença de qualquer vício. Algumas semanas depois da emancipação, os pais se arrependem e decidem revogar o ato. Pergunta se a pretensão dos pais é acolhida pelo direito, ou seja, pode-se revogar uma emancipação? Resposta: não. Não pode, tá, pessoal? Em regra, a emancipação é irrevogável, salvo se houver alguma hipótese de invalidade do ato que emancipou o menor, né? Ou seja, se houver aí um vício, se houver aí uma nulidade ou uma anulabilidade, certo? Que não é o caso aqui tratado. Muito bem. Segunda questão, caso 2. João, com 17 anos, e Ana, com 16, se casam com autorização dos pais. Lembrar que os menores entre 16 e 18 podem se casar com autorização dos pais. E vem com isso a se emancipar, né? Alguns meses depois, ainda menores, se divorciam. Pergunta-se, com o fim do casamento, os menores deixarão de ser emancipados? Ou seja, o casamento a gente viu que é uma das hipóteses de emancipação dos menores. E se eles se casaram e depois se divorciaram e ainda são menores, né? Eles deixam de ser emancipados? Eles perdem a condição de emancipados?
Resposta: não. A emancipação é, em regra, irrevogável, pessoal. A gente viu isso, salvo hipótese de invalidade do ato que emancipou o menor, que não é a hipótese aqui tratada no caso, tá bem? Muito bem, terceira questão. Temos o João com 23 anos e Ana com 17 se casam. Esta com a autorização dos seus pais, uma vez que ela é menor, com isso ela vem a se emancipar. Alguns meses depois, o casamento é declarado nulo, vez que se descobriu que João já era casado antes do casamento. Pergunta-se: Ana deixará de ser emancipada? Vejam, pessoal, que aqui a questão é um pouquinho diferente, né? Houve o casamento, com isso a emancipação, só que posteriormente o casamento foi declarado nulo. E qual é o efeito da nulidade, pessoal? É considerar inexistente todos os atos, né? Operando efeitos ex tunc, certo? Portanto, Ana, para fins de direito, nunca foi casada, né? Ao casamento ser declarado nulo, para fins de direito, Ana nunca foi casada. E nunca sendo casada, ela nunca se emancipou. Razão pela qual, nesse caso, sim, Ana deixará de ser emancipada, uma vez que o fato de João já ser casado é uma hipótese de impedimento do casamento que gera a própria nulidade do casamento, tá certo? Agora, o que é interessante aqui é o seguinte, pessoal. Mesmo atos nulos, né, é possível, em hipóteses específicas, se proteger os interesses dos participantes de boa-fé, das partes de boa-fé. No caso, assim, portanto, no caso, se Ana se casou de boa-fé, e aqui a gente está falando de boa-fé subjetiva, né, que é a intenção, é o conhecimento, é o psicológico dela, ou seja, se ela se casou sem saber que João era casado e que, portanto, João não poderia casar com ela, nesse caso se trata de um casamento putativo e os efeitos, eles são válidos, eles permanecem com relação à parte de boa-fé. Então, portanto, nesse caso, mesmo o casamento sendo declarado nulo, Ana continuará sendo emancipada, uma vez que os efeitos do casamento permanecem com relação a ela, porque ela tem boa-fé, ou seja, ela não sabia que João era casado. Interessante pra caramba, né, pessoal? Essa questão até eu considero que seria uma questão difícil para uma prova, tá? Uma questão boa e considerada até difícil, eu diria, média para difícil para uma prova, tá certo? Vai exigir conhecimento de emancipação, de parte geral, e de direito de família, né, de casamento, tá bom? Beleza? E agora aqui a nossa última questão, né? Nossa última questão para fechar é a seguinte: os pais de Antônio, 17 anos, decidem emancipá-lo, realizando os atos necessários. Então, os pais de Antônio emanciparam. A emancipação aqui, pessoal? Emancipação voluntária. Algumas semanas depois da emancipação, o menor acaba por arranhar e quebrar os vidros do carro do vizinho por conta de uma rixa com o filho do mesmo. Pergunta: se os pais de Antônio respondem pelos atos do menor emancipado? Ora, por que a pergunta é se eles respondem ou não? Tem um vídeo que eu trato só sobre a responsabilidade do menor, pessoal. Então, quem quiser aí se aprofundar nesse tema, recomendo que assista a aula, tá bem? Então, o que acontece? O menor, em regra, a responsabilidade do menor, em regra, ela é subsidiária e mitigada, né? Quem responde em primeiro lugar são os pais, somente em hipóteses específicas os filhos vão responder, e mesmo assim de forma mitigada. Muito bem. Ocorre que, com a emancipação, os filhos deixam de responder de forma mitigada e subsidiária e mitigada e passam a responder de forma direta por seus atos, inclusive os atos ilícitos praticados por eles, né? Só que a doutrina ela cria uma diferenciação aqui, uma exceção, quando a emancipação ela é voluntária, porque eles têm receio, um certo receio de que os pais emancipem os filhos com o objetivo justamente de se esquivar de eventual responsabilidade do menor, né? E por conta disso, parte da doutrina defende, inclusive isso é objeto de um enunciado do Conselho de Justiça Federal, que os pais vão responder nessa hipótese de emancipação voluntária de forma solidária com os seus filhos menores por atos ilícitos praticados por eles, tá bem? Ou por danos causados por eles, tá bem? Porque existem atos lícitos que geram responsabilidade civil também, tá? Não são só atos ilícitos. Ficou na dúvida e ficou encucado, assiste minhas aulas de responsabilidade civil, tá certo? Então é isso, pessoal. A resposta, essa é a questão que consideraria até bastante difícil numa prova, porque se exige conhecimento tanto da lei
quanto também da doutrina e jurisprudência, né? Então, trouxe aqui uma decisão judicial do STJ que vai dizer justamente isso, ó, atropelamento, lesões corporais, incapacidade, dever de indenizar a responsabilidade civil dos pais e emancipação. A emancipação voluntária, diversamente da operada por força de lei, não exclui a responsabilidade civil dos pais pelos atos praticados por seus filhos menores. Nesse sentido, como eu havia comentado, né, parte da doutrina vai defender que há solidariedade, e além disso, então, a solidariedade, além disso, nesse sentido, tem o enunciado 41 do CJF, que diz: a única hipótese em que poderá haver responsabilidade solidária do menor de 18 com seus pais é ter sido emancipado nos termos do artigo 5º parágrafo único, inciso 1 do Código Civil. Com isso, nós encerramos a aula. Se você chegou até aqui, se você curtiu, se você está achando esse conteúdo agregador, né, deixa o seu curtido, isso é importante para mim, deixa o seu comentário, se é bacana para eu saber o que você está pensando. Desejo aí ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima.